Boa tarde a todas, todes e todos. E eu aprendi aqui nesse evento com a garotada, então eu vou adotar e eu vou falar todas daqui para frente, porque é a primeira letra vogal. Então, imaginando modos futuros de coabitação, vou por aí nesse sentido que a Janine colocou, viu, Janine? E é muito prazer conversar com você. A gente tem coincidido de estar junto em alguns locais como esse. Então, assim, é muito prazer, novamente, né? A gente tem se entendido aí. Quero agradecer a Valéria também, uma amiga querida, uma colega, que a gente também tem estado juntas, né? Todas vocês que estão aqui, a Tânia, a Viviane, a Cristiane Marinho, especialmente, porque estão nos recebendo de uma forma linda, né? Com esse ar cearense, embora só duas sejam cearenses, mas com esse ar cearense, com a equipe maravilhosa de estudantes de filosofia aqui presente. Então, um abraço a todas, muito obrigada pela recepção. Eu também entendo que o futuro já está acontecendo. Então, na semana passada, de 2 a 8 de agosto, Brasília se tornou o epicentro da luta de resistência das mulheres indígenas. A 4ª Marcha de Mulheres Indígenas, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade, contou com a presença de mais de 5.000 mulheres, representando mais de 100 etnias das 305 conhecidas, das quais eu tenho participação sanguínea em 2 delas. A Guajajara, que tem um tronco linguístico terrentenara, e Cocá-Necrá, que a gente chama Crá. Nós temos 2 lá na minha terra, que é o Maranhão, Barra do Corda. Então, minha mãe tem as 2 descendências, né? Do pai dela, no vô, que era Canela. Canela eu não gosto de falar, mas só porque também Cacomecrá não é tão conhecido, porque é o nome dado pelo colonizador, e é do tronco Timbira. Embora eu tenha encontrado lá na marcha, o grafismo que eu tenho aqui no rosto, nos braços, é de um outro povo. E aqui, só para nos lembrar que há gente muito boa nos Estados Unidos, eu cito Dona Raura quando ela diz, faça parentes, não faça bebês. A Marcha das Mulheres Indígenas tem me dado alguns parentes. O grafismo que está estampado no meu corpo é das parentas Caiapó. Eu o trago como um ato político que me encoraja a falar dessa temática que é um tanto perigosa, posto que ela é dada como uma possibilidade, né, Janine, da gente fugir de um rigor, de uma certa racionalidade, que é a coluna vertebral das epistemologias canônicas, tão repetidamente cantada no coro masculinista, que nos lembra o sentido coletivo de um povo que se vê a si próprio como a mais alta expressão daquilo que a palavra humanidade quer dizer. Então, imaginando modos futuros de coabitar ou de coabitação da Terra, para falar desse tema, eu vou tentar, né, aqui me concentrar os meus comentários no contraste entre o sentido dado à humanidade, de um lado pela cultura ocidental, que forjou essa figura que nós denominamos de homem branco, por outro lado, compreender o sentido do ser humano dado pela cultura ameríndia, que não é uma cultura ameríndia, né? De posse dessa compreensão, ou da tentativa dessa compreensão, tentar lançar algumas ideias aqui de forma de coabitação, aí, não no futuro, né? Mas de modo emergencial, contribuindo com talvez as ideias de adiar o fim do mundo, para adiar a queda do céu, lembrando do Krenak e do Yanomami Davi Companhão, respectivamente. Mas então eu não poderia deixar de entrar com uma mulher, não é? Embora nós tenhamos, todas nós, toda uma formação com os homens, e eu tenho me apropriado de algumas, sim, mas eu vou então entrar com a Márcia Cambeba, que na 3ª estrofe do seu poema, que chama Território Ancestral, diz: no centro do encontro entre o índio e o branco, uma coisa não se pode esquecer: das lutas e grandes batalhas para a terra o direito defender. Não se trata aqui, aí eu quero pegar essa último verso, para a terra o direito defender, não se trata de defender o direito da terra, que enquanto planeta, enquanto esse chão grandão que a gente pisa nele e nos acolhe, que por si só se defende, né? A terra não precisa da nossa defesa, um chacoalhar de dedo a gente some.
A humanidade, como está concebida por nós, nem é fundamental à Terra. Então, não se trata de defender o planeta nesse sentido, né? E nem de defender um território para exploração e extração de energias. Mas trata-se de nos defendermos como corpo, como território, de defender a Terra como nosso abrigo, a Terra como viva, a quem estamos intrinsecamente ligados nessa teia que você coloca aí, não é, Janine? A Terra como condição da nossa existência, como nosso habitat comum. Meu corpo, meu território, é isso. O que aqui está colocado nessa questão do que se vem falando, as mulheres indígenas vêm falando, meu corpo é meu território, é um grito de resistência que carrega consigo uma pretensão de avançar, não só de resistir como os povos originários têm resistido há mais de 500 anos, mas de avançar. E avançar, então, aqui significa permanecer, demorar-se, portanto, habitar. As mulheres da Terra marcham com esse lema. Esse lema é de todas as pessoas, uma vez que o espaço aberto é o da expansão dos territórios. Ou seja, a expansão aqui tem um sentido de florescer, de reflorestar as mentes, reflorestar o espírito. Em outras palavras, o perceber que a colonização nos desertificou, nos adoeceu, e diante dessa realidade nós temos que tomar uma atitude. O termo humanidade, enquanto produção humana, tem divergências e tem também convergência entre os povos originários e os povos europeus. Apontarei brevemente essa diferença, brevemente mesmo, a partir do movimento humanista da Renascença. No Renascimento, foi em nome do humanismo que a humanidade deu, né, os primeiros passos em direção ao rompimento com a sua posição de simples participante, copartícipe, né, coabitante da natureza, passando a uma posição de espectador, né, a humanidade, ou de espectadora da natureza, e posteriormente a uma posição de intervenção na ordem natural. Na perspectiva da cosmogonia grega, não era dado ao homem espaço de participação ativa perante a natureza. E apesar do privilégio cristão dado aos seres humanos, de que são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, a eles também não cabia intervir na ordem natural. Em ambos os casos, os seres humanos acompanhavam a natureza e o desenrolar de seus fenômenos sem grandes intervenções. Com o humanismo renascentista, observa-se uma mudança na postura dos seres humanos em relação ao mundo. Então, eu estou pegando aqui Pico della Mirandola, né, século XV, através da sua obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, ele defende duas teses. Primeiro, ele diz que o ser humano é o que há de mais admirável, posto que é o grande milagre, e ele ainda está ali na Renascença, então ele mistura muito também ainda o mito com o saber racional, né? Posteriormente vai chegar em Descartes. E a segunda tese que ele propõe é que o homem é intérprete da natureza, intermediário entre o tempo e a eternidade, entre o imperfeito e o perfeito. Ele faz uma alusão aqui ao universo aristotélico. Observa-se que o texto vai se desenvolvendo a partir da explicação acerca dos caracteres peculiares do homem. Né? E era o homem mesmo, então mantenho assim o homem, tendo em vista o momento da sua criação. Deus o criou, Deus, ao criar o universo, ele percebe que está incompleto o universo. Então, apesar de ter criado todas as criaturas e todos os lugares estarem preenchidos, falta aquela criatura que possa entender tamanha grandeza e admirar tanta beleza criada por Deus. Então, ele cria o homem. Assim, a humanidade passa a ocupar uma posição de espectadora em relação ao mundo, que é que você traz, Janine, que a gente está vendo as coisas acontecer e aí a gente não faz nada, não sai do lugar, vive como espectador. Essa postura pode ser considerada como uma arrancada da humanidade com uma posição que hoje ela se encontra, que é de intervir na ordem natural das coisas, crendo-se como algo, crendo-se como superior, como semideus. O homem se vê como semideus ou como algo dessa magnitude, na medida em que sua relação com a natureza é uma relação de dominação, destrói e constrói. Dirige-se à natureza como um co-criador, o seu senhor e organizador, dá ordens à terra. Diz o que deve produzir, em que tempo deve produzir, não respeita absolutamente o tempo da terra, extrai as energias. Leva Heidegger, aí eu vou citar Heidegger, porque eu já disse que ele vai pagar todos os pecados dele vindo para um GT feminista. Então, ele diz, no ensaio A Questão da Técnica, o homem extrai as energias da terra para armazená-las e passá-las adiante, comercializá-las conforme as demandas do consumo. Essa conduta dá margem para Ailton Krenak afirmar que o Homo sapiens é uma espécie de ameba gigante. E também
Da mesma forma, dá margem para Luciana Gatti, não sei se é Gatti ou Gatti, acho que é Gatti, dizer: a humanidade se comporta como uma nuvem de gafanhotos. O gafanhoto é um bicho que só vive para comer, ele come e morre. O que estamos fazendo com o planeta? Exatamente isso, consumindo o planeta como se não houvesse amanhã. É o que ela diz. E de fato é. Então a humanidade é uma categoria política. E aqui ela é desenhada hegemonicamente como um homem branco, que se encontra de forma privilegiada no mundo, esse privilegiado, entre aspas, no mundo, contrapondo os demais aos demais habitantes, aos demais povos, tais como o povo em pé, as árvores, como o povo pedra, as montanhas e todas as pedras, subalternizando todos os demais, possibilitando assim o surgimento de comunidades dissidentes humanas e não humanas. Essa categoria homem branco foi forjada para entrar, por assim dizer, na modernidade. Observa-se essa postura do homem como ser privilegiado, como já disse lá, eu estou fazendo essa observação a partir de Pico della Mirandola, caracterizando em seguida na pintura renascentista, através da descoberta do método, da perspectiva. Esta posição se radicaliza na ciência e na técnica moderna, enquanto conhecimento por meio da observação, da experimentação, que são formas que o homem encontra de produzir um mundo a partir de si, de suas projeções criadoras de necessidades. Nesse ponto, o ser humano age como centro originário e organizador. Isto quer dizer que o humanismo, enquanto movimento amplo da cultura renascentista, reconhece o homem como indivíduo, um ser capaz, independente, preparando assim um terreno para a descoberta da subjetividade moderna, que terá em Descartes, um momento privilegiado. O sujeito moderno é, então, capaz de forjar uma razão e um conhecimento que intervém diretamente sobre o curso natural das coisas. Assim, essa humanidade desligada da terra, do seu habitat, alienada de si mesma, esqueceu o que os povos da terra ainda mantêm na memória, que humano é todo ser da terra. Eu cito Eduardo Ribeiro de Castro, A Inconstância da Alma Selvagem e outros ensaios, de antropologia. Ele traduz o termo que é de um povo Abareté, um povo da família Tupi-Guarani, e do tronco linguístico Tupi, ele traduz areté por humanidade, mas que significa também as gentes, as pessoas, nós. Então, muitos povos originários vão incluir o Krenak, é um, que diz, vão expandir o conceito de humanidade para todos os seres, taralá, e vai fazer uma discussão aí. Então, o contraste entre os povos indígenas e os povos brancos tem a ver com a noção de humanidade que cada um forjou. Mas nós devemos nos atentar para não cairmos no romantismo. Primeiro, os povos indígenas são diversos. Ademais, o status de etnocentrismo, segundo Levi-Strauss, no seu livro Raça e História, não é um privilégio dos ocidentais, mas é uma atitude ideológica inerente aos coletivos humanos. O autor ilustra a reciprocidade universal de tal atitude em uma anedota. Ele diz, nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, estes se dedicavam a afogar os homens brancos que aprisionavam a fim de verificar, por uma demorada observação, se os seus cadáveres eram ou não eram sujeitos à putrefação. E continua, Se os brancos apelavam para as ciências sociais, os indígenas apelavam para as ciências naturais. E se os primeiros concluíram que os indígenas eram animais, os indígenas se contentavam em desconfiar que os brancos fossem divindades. E aqui a gente pode, então, inferir que os indígenas são mais inteligentes, ou menos arrogantes. Para pensarmos novas formas de coabitação futura, precisamos, em primeira mão, ressignificar o sentido que demos para o termo humanidade. E eu acredito que nós estejamos vivendo uma fase, mas talvez parecida, não sei, eu penso que a gente está dentro de uma revolução, algo assim que está mudando, que o Heidegger chama de Dasein humano, nós estamos mudando nosso modo de ser e estar no mundo. Então, para isso, nós não podemos, nesse momento, que é um momento de grandes mudanças, rechaçar a contribuição dos povos originários. O seu saber sempre ignorado, nós precisamos entrar em contato. Penso que nós podemos nos encontrar, mas para isso nós devemos entender o que significa o encontro. Não dá para a gente, porque quando eu digo nós temos que ir ao encontro,
é um encontro, mas nós não devemos ir no sentido de ir buscar como os colonizadores chegaram aqui, mas entender o que significa encontro mesmo, né? Aliás, nós devemos nos entender como colonizados, quando a gente for ter contato, os povos originários foram colonizados também, boa parte, os que já tiveram contato, mas ainda tem vários que não tiveram contato. De qualquer modo, eles trazem na memória todo um saber ignorado por nós. Então, em relação a esse encontro, eu também me preocupo um pouco, porque as pessoas vão muito como espectadoras, né? Então, nós, feministas, nós procuramos encontrar a misoginia em nós. A gente faz essa reflexão para poder encontrar, então, vamos dizer assim, pedir que se retire e nos liberte do patriarcado introjetado. Assim também nós devemos procurar em nós a mente, os afetos colonizados, para nos prepararmos para o encontro com as nossas raízes indígenas. E essas raízes indígenas não são só consanguíneas, elas são também formas de fazer parentes. Né? Como a gente faz parente, faz acordo com bactérias, etc., a gente imagina com outro ser humano, né? Mas exatamente, Dona Raul vai dizer isso, né? A gente faz os acordos e se aparenta com vários seres, porque não com seres humanos, os nossos parentes indígenas. Então, eu já encaminho para uma sugestão aqui da discussão, que habitar, e aí eu também vou beber nessa fonte que é o Heidegger. O Heidegger me ensinou muita coisa boa, foi o filósofo que me mostrou que eu entendi assim, como mais próximo a uma discussão pela poiesia, portanto, a essa discussão de preservação da terra como habitat humano. Então, habitar é ser e estar. Então, para nós temos esses dois verbos. Então, habitar é construir, é morar, é permanecer. Ser, ontologicamente falando, e também como verbo. Eu sou, tu és, ele é e nós somos. Então, os habitantes da Terra, eles não habitam de forma individual. Esse é um grande equívoco da pretensão do homem branco quando foge a ideia de humanidade como ser independente, tarará. Então, os habitantes da Terra não habitam de forma demais, trazendo novamente Dona Raul, estamos em relação, estamos o tempo todo fazendo parentes, quer seja com as bactérias, nossas parceiras e nossas inimigas, a depender do contexto no qual coabitamos, quer seja com nossos parceiros humanos, com vegetais e demais habitantes. Porque, na verdade, nós pertencemos à Terra. Como diz Ana Arte, na condição humana, na condição humana, ela diz a nossa condição primordial é ser habitante da Terra. Quando ela está observando a narrativa de quando soltam os foguetes ou soltam como é que chama, que ficam orbitando a Terra, os satélites. Nós, desde seres minúsculos em tamanho até a grandiosidade do céu, da terra, das gentes mortais e das divindades imortais, estamos aparentados. Então, a questão que eu acho é que a gente tem que entender que estamos aparentados e procurar estreitar laços, e no caso dos seres humanos, de fazer realmente acordos em prol da nossa existência, porque não é a Terra que está em questão, o que está em questão é a existência humana. Como eu disse, a Terra ela é soberana em relação a nós. Se ela mexe um dedinho, os continentes se encontram e a gente se afoga e é por aí. Então, por fim, eu quero dizer assim, que a luta política por direitos que a gente tem feito, né, por justiça social, sobretudo os povos indígenas que têm feito esse trabalho de uma forma bastante evidente ultimamente, o povo preto também, pelo reconhecimento dos territórios, dos corpos vitais, pela sobrevivência dos biomas brasileiros, pelo reconhecimento dos saberes ancestrais e por aliança entre os povos habitantes dessa terra em prol do bem viver, do reflorestamento das mentes. Então, eu desejo que a gente transforme tudo isso em ação, de modo que nós possamos deixar uma terra, eu nem digo assim, que a gente possa habitar e deixar uma terra mais habitável também, porque a herança que a gente está deixando aí não é nada boa. É isso que eu tenho a dizer e a gente pode partir para a discussão.